E passando para dizer que sim, hoje é o nosso último episódio da nossa série Mergulhando em Si. Eu quero te dizer que eu já estou até com saudade. Foram 4 semanas de conteúdo, foram 4 semanas de muito conhecimento, de mergulho de fato em si, porque essa série ela foi muito importante para mim e também acredito que seja muito importante para você. Eu digo que ela foi importante para mim porque eu aqui, dentro dos conteúdos que eu venho trazendo para você, eu revivo muitas coisas que eu faço, eu revivo muitas coisas que eu fazia e que eu não faço mais, e eu gosto muito de lembrar das coisas que eu fazia e às vezes, muitas das vezes, quando eu faço esse vídeo para vocês, eu retomo algumas coisas que eu falo. Então, eu gosto de trazer esses conteúdos em vídeo para vocês porque isso me inspira muito a fazer coisas novas e a sempre buscar e retomar coisas antigas que eu gostava e que eu aprendi. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui nesse quarto e último episódio do nosso vídeo de Mergulhando em Si. E hoje eu quero que você entenda o seguinte: a série ela vai finalizar com chave de ouro. E hoje o nosso tema nada mais é do que coragem, ação e mudanças. E hoje você vai entender que a coragem, a ação e as mudanças vão fazer com que todo o ciclo seja bem fechado e bem cruzado para que você desenvolva a sua vida de uma forma melhor, de uma forma mais plena. Eu estou muito feliz e eu gostei demais de fazer esses vídeos abordando o autoaperfeiçoamento, porque para a gente mudar o mundo, a gente precisa se mudar. E para a gente poder fazer com que o mundo seja um ambiente melhor, um ambiente que seja mais propício e mais prazeroso de se viver, a gente precisa mudar a gente precisa se entender. Só que agora, de fato, esse vídeo é a hora de mudar o mundo. Hoje é o dia que você consiga mudar pelo menos um pedaço do mundo, um pedaço da realidade com que a gente habita. Hoje o tema do vídeo é totalmente focado a coragem, ações e mudanças que vão acontecer ao redor do mundo. E se você deseja agir de fato, ter mais coragem e mudar a tua vida, essa é a hora. Essa é a hora, então se prepara que agora é a hora. Então, finalizado essa apresentação inicial, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e adoro fazer com que as pessoas se tornem protagonistas da própria vida. Eu, além disso, eu gosto sempre de plantar sementes. Eu me chamo como um semeador, um jardineiro, talvez, ou um bom professor que gosta de plantar sementes de criatividade, de imaginação, de prosperidade e sucesso na sua vida. O que eu mais desejo é que você se torne protagonista da sua vida e que você assuma as rédeas de fato da sua vida. Que, além disso, que você seja o principal escritor e autor da tua história, para que você consiga construir uma história maravilhosa e muito bela para que você alcance aquilo que você tanto quer na sua vida. E aí, vamos só dar uma recapitulada rapidamente do que a gente falou nos 3 vídeos anteriores, se caso você aqui caiu de paraquedas hoje, agora, nesse quarto vídeo. E o primeiro episódio que eu falei muito para vocês é sobre o autoconhecimento de fato. É sobre você se entender. Você entendeu a sua real importância de auto se conhecer. E aí você identificou a sua personalidade, a gente fez algumas atividades como DISC, atividade de introspecção e extroversão, a gente fez algumas outras atividades para que você se entendesse um pouco mais, para que você olhasse para dentro, para que você pegasse um binóculo e olhasse para dentro de você, para dentro da sua alma, para dentro da sua personalidade e para dentro do seu ser. Esse foi o primeiro episódio. Você entendeu o seu eu interior. E agora a gente chegou no segundo episódio. O segundo episódio, o que acontece foi o me valorizando. E você entendeu que é fundamental você valorizar os seus pontos fortes, identificar os seus pontos fracos. Para quê? Para que você tenha mais carinho e apreço por si. Para que você olhe para você com mais valor. Que você olhe para você com mais afeto, com mais carinho, de fato, com mais... nossa, me fugiu a palavra, mas com muito mais, de fato, carinho, amor e atenção, compreensão, lembrei da palavra. Que você se olhe com muito mais compreensão, porque às vezes você se olha com uma régua muito alta, ou às vezes você se olha com um ar de julgamento muito forte, e isso não é muito bom ser feito. Então você precisa entender que você precisa se valorizar, e eu falei muito isso no segundo vídeo. No terceiro vídeo, que foi o penúltimo, eu falei sobre o fortalecimento em si, sobre me fortalecer. E nesse episódio você aprendeu o que? A fortalecer os seus pontos fortes, ou seja, você olhou os seus pontos fortes
e você enriqueceu eles, e você olhou para os seus pontos fracos e você enfrentou eles e batalhou para que eles diminuíssem e, obviamente, se tornassem totalmente relevantes. Então, nesses 3 vídeos, você entendeu que é preciso se entender, é preciso se valorizar e é preciso se fortalecer, para que, de fato, agora o mundo te conheça e o mundo esteja aberto para ouvir você e para ouvir o que você tem a falar. E hoje é um vídeo muito especial, né? Hoje é a saideira. Hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Aqui no Rio, onde eu moro, eu gosto muito de falar de saideira. Ó, minha saideira, hein? Então, assim, hoje é a minha saideira desse seriado. Eu não vou deixar de fazer vídeo no YouTube, fiquem tranquilos. Mas hoje é a saideira da série de hoje. E, obviamente, se você gostou dessa série de vídeos, por favor, deixa um comentário aí falando para fazer mais séries de vídeos, se você gosta de algum tema que você queira que seja abordado, se você quer que eu fale sobre ansiedade, sobre desenvolvimento, sobre propósito, o que quer. Eu gosto de ouvir esses comentários, por quê? Porque isso vai fazer com que eu entenda qual é a sua necessidade e sua demanda para que eu desenvolva conteúdos em cima disso. Porque, além disso, porque pode ser da minha especialidade ou pode não ser da minha especialidade. E se caso não for, eu falo para vocês, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar ao máximo para entregar o melhor vídeo possível para vocês, porque esse é o meu maior interesse, me desenvolver para poder te desenvolver. Esse é o meu maior propósito, ok? E aí, sobre esses 3 vídeos anteriores que a gente fez até chegar ao de hoje, você entendeu muito sobre si, que obviamente é o principal dessa série, mergulhando em si. E agora você está pronto para entender o mundo fora da sua casa, o mundo externo, o mundo exterior que está em volta de você, exatamente aqui, agora, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, onde quer que seja. Você agora vai entender o exterior, porque primeiramente você entendeu o interior. E agora, por que você vai entender agora o exterior? Porque você precisa entender o seguinte: 80% da sua vida, do seu foco, é trabalhar no seu eu interior, naquilo que você tem controle. E 20% do seu foco é em trabalhar o seu exterior, é aquilo que você não tem controle. E aí, por que as pessoas chegam para mim e falam assim, Cláudio, por que só 20% no exterior? E aí eu te pergunto o seguinte, você consegue controlar as pessoas? Eu acho que não. Você consegue controlar o que as pessoas fazem e pensam? Você consegue controlar? Fala, não pensa nisso agora não. Se eu chegar para vocês e falar o seguinte agora, não pense em um urso polar branco. Aí você vai falar assim, ó, você vai acabar de pensar agora. Não pense em uma geladeira cor-de-rosa. Vocês vão pensar, eu não consigo controlar isso, é impossível de eu controlar isso na cabeça de vocês e você também não consegue controlar ninguém. Se você for o professor Xavier do X-Men, beleza, mas se caso você não for o professor Xavier, que não existe, você não tem esse poder de controlar a mente das pessoas. E por que 80% eu? Porque é aqui que você precisa se aprofundar. É aqui que você precisa entender de fato e mergulhar de cabeça dentro de você, que é a pessoa mais importante. Enxergar a tua personalidade, seus pontos fortes e melhorar suas habilidades vai trazer algumas coisas para você. Por quê? Você tem quase total controle de você. Do mundo, você não tem controle algum, mas de você, você tem quase total controle. E por que você tem quase total controle? Por quê? Porque você consegue controlar as suas atitudes, você consegue controlar se você vai me assistir, se você vai assistir o outro, se você vai assistir o outro. Você consegue controlar as suas atitudes. Você consegue controlar o seu comportamento, se você vai agir de um jeito, se você vai fazer outra coisa, se você vai manter algum hábito ou se você vai valorizar outro. Você consegue controlar as suas falas, você consegue controlar o que você vai falar com as pessoas. Obviamente você consegue, você tem essa capacidade. Você consegue controlar até os seus hábitos e a sua rotina. Você consegue controlar isso. Só que tem uma coisa que faz com que você tenha o quase total controle. Só tem uma única coisa que você não tem controle na tua própria vida. Que o que é? São as suas emoções. Você não consegue controlar a tua raiva, você não consegue controlar a tua felicidade, você não consegue controlar a sua tristeza, você não consegue controlar a sua euforia, não tem como. Não dá para controlar. E por isso que eu falo para vocês que é quase 100% que você controla. E aí você fala assim, Cláudio, como assim eu não consigo controlar minhas emoções? Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que você consegue controlar a tua vontade de comer chocolate, por exemplo, não comendo. A gente acabou de passar a Páscoa e eu ganhei alguns chocolates e obviamente, eu consegui controlar a minha vontade de não comer chocolate
Não comendo chocolate. Eu consegui controlar isso, eu tenho controle. Só que eu não consegui controlar a minha tristeza e a minha frustração de não poder comer. Eu fiquei chateado, eu fiquei triste de não poder comer. Por quê? Porque eu era uma pessoa, e eu estou me controlando quanto a isso, em ser uma pessoa menos compulsiva com o açúcar. E por isso que eu estou evitando comer. E eu sinto tristeza quando eu não posso comer. Eu fico chateado, eu fico frustrado comigo mesmo. Eu falo assim, poxa, que saco. Eu não consigo deixar de sentir tristeza, mas eu consigo deixar de comer. Tá entendendo? Eu não consigo de deixar de sentir o sentimento. Eu não consigo de deixar de sentir essa emoção, mas eu consigo deixar de fazer, de agir, de ter um comportamento. Então isso é importante, ok? Então assim, você consegue controlar teu comportamento, mas você não consegue controlar suas emoções e por isso que eu falo para vocês, 80% do seu foco tem que ser em você, porque você controla a si. Você pode controlar a si, você identifica os seus sentimentos. Nossa, eu tô chateado. O que eu posso fazer? Vou dar uma caminhada, vou ler, vou fazer qualquer outra coisa. Mas você não controla os sentimentos, ok? Então, por exemplo, quando eu fiquei chateado que eu não pude comer chocolate na Páscoa, o que eu fiz? Eu fui assistir um jogo de futebol, porque é uma coisa que eu gosto de assistir. Então, fui me distraindo e acabei até esquecendo que eu estava com vontade de comer chocolate. Então, assim, é passageiro. É simplesmente você precisa substituir. Substitui. Não fica mastigando aquele negócio que os psicólogos chamam de ruminação emocional, de você ficar mastigando aquele sentimento ruim. Não. Simplesmente desfoca, olha para o outro lado, faz outra coisa, porque isso vai te trazer mais benefícios, ok? E aí, agora, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai aos 20% da administração do exterior. Os 3 primeiros vídeos foram os 80%. Se entender, se valorizar, se fortalecer, entender o seu eu para que depois você exploda para fora, ok? Então, hoje a gente vai falar do fora, do externo, do exterior. E aí, você entende o seguinte, já que você não consegue controlar o tempo, já que você não consegue controlar as circunstâncias, já que você não consegue controlar o mundo, você não consegue controlar. Você não consegue controlar o trânsito, você não consegue controlar o tempo de fato, o clima, você não consegue controlar nada. Por exemplo, essa semana na minha cidade aqui fez frio. E aí eu não consigo controlar o tempo, falar assim, não faz frio. É impossível. Eu não consigo controlar um imprevisto que deu aqui, por exemplo, numa plataforma que eu estou dando consultoria. Não consigo. É incontrolável isso. O mundo é incontrolável. Só que, mesmo que o mundo seja completamente imprevisível, incontrolável, você tem uma arma poderosíssima na palma da tua mão. E eu falo para vocês que ela é muito poderosa. Essa arma, ela vai te tornar mais forte e ela faz com que o mundo se torne um pouco mais previsível, um pouco mais controlado. Ele se torne um pouco mais fácil de ser convivido. E eu falo para vocês que qual é essa arma? O preparo. Guarda isso para vocês. Preparação. Isso vai fazer com que o mundo se torne mais previsível, isso vai fazer com que o mundo se torne mais controlável, isso vai fazer com que o mundo se torne mais fácil de ser convivido. Como assim? Eu falo para vocês, todo professor, ele é maravilhoso se a turma foi boa, se a turma foi educada, se a turma foi inteligente. Ou seja, o ambiente está controlado, porque a turma é ótima, de fato. Então é muito fácil para mim, que sou professor, dar aula para uma turma maravilhosa, para uma turma excelente, que sempre entende tudo. Nossa, é um sonho ter isso. E outro exemplo, todo motorista, ele é ótimo numa pista seca, sem chuva, clara, sem trânsito nenhum. Nossa, todo motorista ama andar de carro sem ter um carro na frente, sem ter um caminhão na frente, sem ter ninguém atrapalhando. A melhor coisa do mundo para quem dirige carro ou dirige ou pilota moto é você ter um trânsito vazio, um fluxo. É muito gostoso, que você não tem que ficar buzinando, você não tem que ficar prestando atenção nos outros motoristas, é maravilhoso. Dirigir em ambientes assim é uma coisa maravilhosa. Todo motorista é ótimo se tiver uma circunstância assim. E toda empresa, ela é maravilhosa se não tiver concorrência. Imagina se só existisse uma empresa para ser comprada, uma empresa para você te vender serviço. Ia ser maravilhoso para ela, porque não tem concorrência. É ótimo, ela ia ser uma ótima empresa. Por mais que o cliente reclamasse, na verdade não tinha nem por que reclamar, porque não tem outro para comparar. Então imagina que só existisse o serviço, vou pegar um serviço bem ruim, tá?
o serviço dos Correios, que é horroroso. E aí, imagina que só existisse os Correios e você não conhecesse outro tipo de frete. Você não tinha por que reclamar, porque só tinha ele. Então, assim, toda empresa é maravilhosa se não existe concorrência, de fato, porque o mundo está extremamente controlado, porque só existe ele. Só que, sem preparo, aí que a porca torce o rabo. Se você não se preparar, todo professor que se prepara de fato, ele numa turma difícil, aí, cara, ele preparado, ele é um ótimo professor. Por quê? A turma difícil é controlado? Não, é totalmente incontrolável. Você não sabe que turma vai vir. Toda vez que alguém chega para mim e fala assim, Cláudio, vai ter uma turma nova para você dar. Eu não conheço a turma. Eu posso perguntar algumas personalidades dos alunos, mas eu não tenho controle sobre a turma, eu não sei como que eles vão reagir. Então, assim, todo professor que se prepara e ele consegue engajar uma turma complicada, de fato ele é preparado. De fato ele se preparou para aquilo. Ou, vamos pegar o motorista. Todo motorista que não tem medo de dirigir em chuva e tempestade, de fato ele é preparado. Vamos pegar um exemplo aqui brasileiro, um cara que é o nosso ídolo aqui do Brasil, o nosso ídolo maior, o Ayrton Senna. Eu, infelizmente, não pude vê-lo. Quando eu nasci, ele logo morreu, faleceu, né, em 94. E todo mundo tem o Ayrton Senna como um grande ídolo, um grande ícone para quem é nascido antes de 94. E todo mundo olha para ele como uma grande bandeira nacional, um grande símbolo de patriotismo. E eu falo para você, todo motorista que não tem medo de andar na chuva e tem a coragem de enfrentar de fato, ele sim é preparado. E Ayrton Senna, todo mundo falava que ele era ótimo pilotando em chuva, que muita gente tinha medo de pilotar em chuva, andava mais devagar, e ele não, ele andava mais rápido quando estava na chuva. Então você vê o quanto ele se preparou para estar ali naquele momento. E além disso, toda empresa que se transforma, que melhora, que inova cada vez mais, ela supera a concorrência. E sim, ela está mais preparada. Então eu falo isso para você e faço um convite para você. Com você se preparando para as adversidades da vida, você se torna uma pessoa muito melhor. E você consegue um pouco controlar a realidade e o mundo que você convive. Ou seja, eu sei que eu posso pegar turmas e gente muito complicada como eu já peguei, alunos que minha Nossa Senhora, olha, só Deus sabe o quanto eu sofri e penei para dar aula para alguns alunos. Só que eu me preparei. Só que eu me dediquei, eu me esforcei, eu estudei ao máximo para tentar engajar um aluno complicado. Eu puxei o aluno para mim, eu cheguei do lado dele, sentei, fiz amizade com eles. Por quê? Porque eu me preparei para isso. Eu estava preparado para esse momento. Eu estava determinado a fazer com que isso desse certo. Então isso é o preparo. Não é somente, adquiri o conhecimento de professor, posso dar aula, então beleza, tá bom. Pegou o papel, botou prancheta na mesa e falou assim, gente, minha aula é desse jeito. Não, não é assim. O mundo não é assim. O corporativismo, as empresas não vão querer te contratar se você for desse jeito. Você tem que ser adaptável, você tem que ser totalmente flexível. E sendo flexível, você se torna uma pessoa muito melhor. Então, assim, com esse preparo, você vai alcançar coisas primorosas na sua vida. E por que eu falo isso para vocês? Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a 1 segundo após esse vídeo que eu estou gravando para você, você não sabe o que vai acontecer. Você pode estar vivo, você pode estar morto, pode acontecer alguma atrocidade ou pode ser alguma coisa maravilhosa, ou simplesmente não pode acontecer nada. Só que você precisa se preparar não para o pior, mas você precisa se preparar para o seu melhor. E é aí que tá. Porque muita gente fala assim, espere pelo pior. De forma alguma, você não tem que esperar pelo pior. Você tem que esperar e torcer e se dedicar para o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor, não tem chuva, não tem aluno ruim, não tem concorrência desleal que vai te derrubar. Por quê? Porque você está preparado para isso. Porque você está forte, porque você está disciplinado, porque você se preparou para isso daqui. E eu falo para vocês em todas as áreas da vida. Eu falo para você em relacionamento, eu falo para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, eu falo para você na sua vida emocional, eu falo em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida. Então, assim, você precisa se preparar. E com esse preparo e com esse jeito que você está se preparando em se tornar alguém melhor e ser melhor para você, você consegue transformar o mundo. A vida, gente,
Ela é imprevisível de fato, porque ela é. Mas quanto melhor preparado você estiver, melhor você vai sair diante das adversidades, ok? E como que você se prepara para esse mundo complicado, para esse mundo difícil de entender, totalmente imprevisível? Como que eu controlo um pouco dessas regras do mundo? Eu vou te dar 3 atividades hoje para você utilizar. E as atividades são bem focadas no episódio de hoje. Coragem, ação e mudanças. Esses 3 pilares de preparo são coragem, ação e mudanças. Você precisa ter esses 3, mas antes de tudo, se autoconheça. Fortaleça os seus 80% do eu para depois você querer mudar o mundo, ok? E aí, qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a coragem. E, gente, vai bem nessa ordem aqui que eu tô falando para vocês, tá? Primeiro pilar é a coragem. E o que é a coragem? É a famosa ação vinda do coração. Cor, agem. Quando você junta os dois, cor, que é coração, e agem, que significa ação. Então é ação vinda do coração. E aí, o que acontece com a coragem? Você precisa entender, dentro de você, o que você mais deseja fazer na tua vida. O que você mais quer na tua vida? Nossa, eu quero, não sei, cara, comprar uma casa, viajar, juntar dinheiro, abrir um curso, fazer um lançamento, o que quer que seja, trabalhar numa grande empresa, o que você quer. O desejo é seu, não é meu, não é da tua mãe, do teu pai, do teu familiar, do teu cônjuge, não é de ninguém. O desejo é teu. É unicamente teu. O que você quer. O que, vibra aqui dentro, o coração é esse do lado esquerdo. O que vibra aqui dentro do teu coração, que você fala assim, caraca, isso daqui é o que eu mais quero fazer. Eu amo isso daqui, eu sou apaixonado por isso daqui. E a coragem, gente, é você tomar a decisão daquilo que você deseja. Eu falo isso para vocês porque eu vou te dar um exemplo meu, da minha vida. Qual é a coragem que eu tive? Qual é a atividade de coragem que eu tive? É a minha coragem de fazer vídeos sobre desenvolvimento pessoal aqui no YouTube e nas redes sociais. Foi um inferno no início. Eu falo para vocês que foi um inferno. Foi um inferno na minha vida do externo, do mundo, e foi um interno internamente também. Por quê? Muita gente enchendo o meu saco, muita gente falando contra, gente falando que, cara, ia dar ruim porque era um conteúdo que um monte de gente já falava, que um monte de gente já era boa, que um monte de gente já tinha conhecimento e eu não era tão bom. E aí, cara? Se eu esperar, se eu achar que todo mundo é bom e eu não posso começar, eu tô ferrado, eu não saio nem da cama. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que ter coragem para fazer aquilo que você quer. Ah, mas alguém já fez melhor. Desculpa o palavrão, mas foda-se se alguém faz melhor do que você. Essa pessoa não é você. Essa pessoa não está na tua realidade, essa pessoa não tem a tua vida. Então, assim, foda-se ela. Foda-se ela. Você tem a tua vida e você tem o seu jeito. Então, assim, haja, tenha coragem. Tenha ação vinda do coração. O que você quer? Então, assim, eu acreditava em desenvolvimento pessoal. E eu falo para vocês isso porque é uma coisa que, assim, eu até me arrepio. Eu me emociono para falar sobre isso porque, assim, desde jovem, desde garoto, eu desejava falar sobre desenvolvimento pessoal. Meu peito sempre inflamava para falar sobre isso, sobre motivação, sobre inspiração. E, poxa, há talvez 15 anos atrás, não fosse tão forte assim, não fosse tão visível assim falar sobre desenvolvimento pessoal como é hoje. Até porque não tinha tanta internet como tem hoje. E eu sinto que hoje eu olho para aquilo que eu gosto e eu sinto orgulho, eu sinto prazer. É uma chama dentro de mim que não se apaga. E eu falo para você, eu tenho certeza que você tem alguma coisa dentro de você. Ou você já sabe o que é, ou você ainda vai encontrar. Mas você precisa fortalecer isso e encontrar e buscar isso. Porque, gente, isso é a coisa mais linda e mais maravilhosa que tem na vida. É você acordar todo dia e falar assim, nossa, eu quero aprender um pouco mais sobre isso porque eu sei que eu posso ajudar tal pessoa. Cara, isso daqui é de arrepiar mesmo, é de arrepiar. Então, assim, eu falo para vocês que tem que ser algo único e seu. É seu. Cláudio, eu quero ser lixeiro. Pô, você gosta, mexe com você, é do jeito que você quer. Cara, vai.
Vai, a vida é tua, o jeito é teu, o desejo é teu, o gosto é teu. Não sei por que você quer virar lixeiro, mas você tem um encanto por isso. E assim, tá tudo bem. Não é o dinheiro. E assim, eu falo pra vocês porque, cara, tem lixeiro que ganha muito dinheiro. Você não precisa ser o cara que fica varrendo na rua. Às vezes você vai crescendo. Às vezes o seu desejo é estar dentro de uma empresa de coleta seletiva. Às vezes você não é o lixeiro em si, mas às vezes é o macro. A transformação que você gera, a limpeza, a benfeitoria, a organização que você quer fazer para o mundo. Então, assim, é você entender o que você quer de fato dentro de você. E isso é a coragem. Eu falo para você, se você acredita em uma coisa, uma hora é uma hora. Ela vai explodir dentro de você. E não tem como você segurar. Eu falo isso, sabe por quê? Eu demorei quase 15 anos para fazer o que o meu coração mandava. Eu demorei quase 15 anos para começar a falar sobre desenvolvimento pessoal. Estou aqui, eu com 30, e eu, desde os meus 15, 16 anos, eu tinha uma maior vontade de falar sobre isso. E sempre fui esculhambado, sempre falavam mal e sempre brincavam com o meu sentimento, com a minha emoção, falando sobre isso. E assim, eu falo para vocês que o meu coração queria. E eu tô aqui hoje gravando para vocês, por mais que demore. E eu falo para vocês, pode demorar. Por mais que demore, por mais que seja uma fagulha de demora, uma coisa que vai, de fato, às vezes, ser um pouco atrasado ou tardio, nunca é tarde para você começar. Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Eu tô aqui gravando, falando sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou me dedicar e fazer de tudo para que eu continue fazendo até o fim desse ano e até o fim da minha vida, se possível. Então, assim, eu falo isso para vocês porque esse é o primeiro pilar. Qual é a atividade que eu passo para vocês nesse primeiro pilar? Encontre alguma coisa que o seu coração deseja. Encontra. Algo que inflama dentro de você. E vai fundo. Tenha coragem. Haja pelo coração. Aos poucos, mas começa. Você não precisa pedir demissão, você não precisa largar as coisas, você não precisa abandonar ninguém, mas vai entendendo dentro de você o que você precisa começar a fazer. Às vezes, se você precisar tomar uma atitude mais brusca, que seja feita, mas que seja feita de forma consciente. Você vai agir pelo seu coração, mas tendo consciência de que aquilo vai te levar para um caminho melhor. Quando eu terminei o meu relacionamento, me doeu, me machucou, mas eu tive que agir com coragem, porque aquilo já não mexia mais comigo, aquilo já me atrapalhava, e eu tive que agir pelo coração, e falando assim, não vá, porque isso vai te fazer mal, não continue aqui, porque isso vai te fazer mal, e eu tive que agir, ok? Então esse é o primeiro pilar que eu queria deixar para vocês, que é a coragem. E qual é o segundo pilar? Ação. Você teve coragem, entendi que eu tenho que ter coragem, e o que é o segundo pilar? É ação. Ó. Você arregaçar as mangas e vambora, vamos começar isso daqui. Não tem segredo. Gente, não tem segredo, não tem regra, não tem dica. É agir sem olhar para trás. Cara, eu quero começar a fazer vídeo no YouTube. Vambora! O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, comece o quanto antes. Eu não estava preparado, eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho o melhor áudio, eu não tenho o melhor nada. A melhor iluminação, não tenho o melhor nada. Mas eu tô aqui gravando. E tem gente muito pior e muito melhor do que eu, fazendo a mesma coisa. Então assim, eu falo para vocês, começa. O negócio é começar. Ah, eu quero juntar dinheiro. Começa. Ah, eu quero me mudar. Começa. Começa, se planeja. Vambora. Se mexe. Tem que se mexer, ok? E aí vou dar um exemplo para vocês. Eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal, era o meu desejo. O que eu fiz? Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar de fato sobre desenvolvimento pessoal, comecei a mergulhar, comecei a debruçar sobre fatos de neurociência, psicologia comportamental, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, coaching, tudo relacionado a isso. E aí o que eu fiz? Eu crio aqui vídeos 2 vezes por semana no YouTube e faço live toda semana. Essa é a minha ação. É a ação que eu tenho que tomar e você precisa tomar uma ação. Você precisa fazer. Ah, mas não vai ser maravilhoso. De fato, não é. Mas é a ação que você tem que tomar. Uma hora você vai precisar tomar. E você, tomando essa ação, você vai começar a ver. Ah, tá dando certo. Beleza, continua. Não tá? Cara, muda. E aí você vai melhorando, ok? E eu falo para você o seguinte, uma dica importante da ação. Muita gente pode te encher o saco, porque vai. Muita gente vai falar mal. Mas quer um negócio?
desculpa o palavrão de novo, mas foda-se essa pessoa. Foda-se essas pessoas. Sabe por quê? Uma hora elas vão parar. E elas param mesmo de encher o saco, porque elas têm outras coisas para fazer na vida. Elas têm outras preocupações, elas têm outros problemas, elas têm o que fazer, ao invés de ficar só enchendo o seu saco. Então, assim, eu falo para vocês porque muita gente no início começou a me encher o saco, botar pilha, o coachzinho, sem vergonha, enchendo meu saco. Só que uma hora para. Ninguém enche mais o meu saco por causa das lives que eu estou fazendo, ninguém enche mais o meu saco por causa dos vídeos que eu estou fazendo, ninguém me perturba mais. E, cara, sabe o que eu acho mais legal? As pessoas começam a te seguir. Elas começam a prestar atenção no que você está fazendo, e isso é o mais legal. Então, assim, isso é um ponto. Cara, se ficar uma porcaria o que você está fazendo, o que você está agindo, melhora. Melhora. Você está aqui para melhorar. Primeiro de tudo, você tem que ter coragem. Segundo de tudo, você tem que agir. E haja na direção correta e haja na direção que, ó, o teu peito inflama. Ok? Esse segundo pilar. E qual é o terceiro pilar? São as mudanças. De fato, são as mudanças. Ou seja, você tem a coragem, você começa a agir, e aí, de fato, você começa a enxergar mudanças. Você começa a fazer mudanças na tua vida. E eu falo para vocês, para o mundo mudar, você precisa mudar. Para o mundo ser mais colorido e alegre, você tem que ser mais alegre, divertido. Para a vida ser mais saudável, você tem que ser uma pessoa mais saudável. Para o mundo se tornar um lugar melhor, você tem que fazer dele um lugar melhor. Não adianta você só reclamar e achar que o mundo vai ser bom. Não adianta você ser uma pessoa péssima em alimentação e você achar que o mundo tem que ser saudável. E, porra, você não faz nada. Quando você começa a praticar atividade física, você vê que o seu mundo está mais relacionado à atividade física. Quando você começa a se alimentar de forma saudável, você vê que o mundo começa a conspirar de forma saudável. Parece ter uma conspiração. Mas de fato acontece porque você está ali se mexendo para isso acontecer. O seu foco começa a ser voltado para aquilo que você quer, para um desenvolvimento melhor da tua vida, ok? Então, assim, as mudanças vão começar a aparecer quando você começar a agir. Você agiu, mudanças vão aparecer. O mundo vai passar a te respeitar mais a partir do momento que você está fazendo as coisas. Ninguém vai te respeitar porque você deseja alguma coisa. As pessoas vão te respeitar porque você está fazendo, não é porque você está querendo, não é porque você tem uma intenção. As pessoas vão passar a te escutar mais, sabe por quê? Porque você está sendo dedicado, porque você está sendo persistente, porque você está se debruçando em cima de conhecimento porque você quer. Eu falo isso porque acontece. E acontece de fato. Pode demorar um pouco, mas acontece. Por quê? Trazer o meu caso novamente. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Muita gente me pilhava, jogava pedra, enchia o meu saco, me jogava para baixo, falava que meus vídeos eram uma porcaria, que ninguém assistia vídeo de 50 minutos, 40 minutos, que era um saco. Só que eu vou te falar uma coisa. Ninguém vai fazer isso por mim. Depois de alguns anos estudando, me dedicando, me fortalecendo, me especializando, eu acredito muito no que eu falo. E muita gente vai parar de falar, encher o seu saco e vai começar a seguir seus passos, como eu falei anteriormente. Muita gente olha para mim e fala assim, Claudinho, você é maluco de acordar às 5h30 da manhã para ir na academia. Sabe o que eu acho mais engraçado? Tem gente indo na academia me acompanhar, que falava isso de mim há pouco tempo atrás. Então eu falo isso para você porque quando você começa a mudar e quando você começa a agir, as pessoas elas vão ficar de saco cheio de ficar só botando pilha, porque você não desiste. E ela fala assim, cara, se ele tá fazendo isso por tanto tempo, cara, alguma coisa deve estar acontecendo. E óbvio que acontece. Eu tô com a vida melhor, eu tô mais saudável, eu tô mais disposto, eu tô mais divertido, eu consigo dormir melhor, eu consigo ter mais disposição para as coisas. Porra, quem não quer isso? Todo mundo. Então eu falo para vocês porque as pessoas começam a seguir seus passos. Muitos vão se afastar, vão embora e de fato é até bom. É um livramento para você. E muitos vão chegar. Muitas pessoas que vão se interessar no seu conteúdo, vão se interessar no que você fala, vão se interessar no que você está fazendo para a tua vida e vão se inspirar em você. E eu falo para vocês, tem muita gente que olha para você e se inspira em você. Tem muita gente que olha para você e vê a força e a determinação e a coragem que você tem para fazer as coisas e quer ser igual a você, pelo menos um pouquinho igual. Você não é uma pessoa ridícula, você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa incrível, maravilhosa, uma pessoa que
consegue alcançar aquilo que você tem. E hoje, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você venceu muitas barreiras, porque você venceu muitas coisas para você estar aqui me escutando, assistindo e querendo se tornar alguém melhor. Então eu falo para você, você é inspiração para alguém. E não é para uma pessoa, são para várias. Só que muitas dessas pessoas são silenciosas. Elas não falam. Muitos vídeos que eu coloco no meu Instagram, no meu YouTube, as pessoas eu tenho certeza que gostam, mas não falam. E tá tudo bem. Porque eu não tô querendo aplausos. Eu tô eu tô agindo pelo meu coração. Eu tô tendo coragem. A pessoa mais importante que você tem a agradar é você. Então, assim, o mais importante desse terceiro pilar sobre a mudança é você mudar porque você quer, não é porque você precisa. E a pergunta mais importante, eu tô feliz com isso? Eu estou satisfeito com isso? Eu sou feliz? Porque a pessoa mais importante da sua jornada é você. A pessoa mais importante da minha jornada sou eu. Se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, caraca, que saco. Eu falo para vocês porque é duro montar conteúdo, é duro, é difícil eu ficar montando vídeos aqui para fazer um monólogo de 40, 50 minutos. É difícil, é trabalhoso. Eu demoro algumas horas para fazer isso porque eu tenho que estudar, me demanda estudo, me demanda pensar em qual atividade que eu vou trazer para vocês, quais estratégias que eu vou fazer, quais dicas que eu vou entregar. Então, assim, dá trabalho. Mas, cara, eu gosto. Eu gosto. Sim, não é que eu gosto de fazer a aula, mas eu gosto de estar aqui, ó, falando para você e podendo transformar a sua vida. É isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu luto e eu procuro fazer cada dia mais. Então eu falo para você, procura ter coragem, olha para dentro de você e o que mexe dentro de você para que você consiga de fato alcançar alguma coisa que você quer na tua vida. Então qual é a minha dica para você hoje? Começa a mudar. Começa. Hoje, agora, depois desse vídeo, a tua vida vai mudar. Ela vai mudar. E esse, gente, é o fim da nossa jornada de 4 vídeos. É o fim do nosso ciclo aqui de Mergulhando em Si. Obviamente teremos outros vídeos, teremos outros episódios aqui, outras séries de vídeos, né, dentro dessa, mas teremos outras séries de vídeos que eu estou pensando em trazer. Mas se caso você sentir alguma vontade, tiver alguma necessidade em alguma área específica, pode mandar mensagem, manda mensagem na rede social, pode fazer um comentário aqui, porque eu quero aprender, eu quero entender o que você deseja para eu poder trazer a melhoria para a tua vida, para eu conseguir transformar a tua vida e aquilo que você de fato quer. Então, eu espero que essa jornada ela tenha sido produtiva na sua vida, que ela tenha sido inspiradora e que eu tenha conseguido, nem que seja uma semente ter sido plantada na sua cabeça, mas que você comece a agir, que você consiga germinar e que você consiga cultivar essa sementinha que eu acabei de plantar na sua cabeça. Não deixe ela só enterrada, regue ela, cuide dela para que ela se torne uma grande flor, uma grande rosa, ou às vezes até mesmo uma grande árvore florescida e maravilhosa. E aí, qual é o meu maior desejo nessa série de vídeos? Que você possa se autoconhecer melhor, que você consiga enxergar o teu real e lindo valor, que você consiga melhorar cada dia vez mais. E além de tudo, que você consiga mudar com coragem, através de ação e através das mudanças que você precisa fazer, ok? E para a gente poder finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero terminar com uma frase incrível, e eu não lembro o autor que é, mas eu quero deixar essa frase para vocês, que é a seguinte: você é autor da sua própria história. Escreva com capítulos de coragem, de ações e de mudanças reais na sua vida, pois essa história maravilhosa irá inspirar a vida de muitos mais. Eu gosto muito dessa frase. Na verdade, essa frase não é de ninguém, essa frase é minha, eu que escrevi, agora que eu estou lembrando. Você é autor da tua história. A tua história é um livro. E esse livro, ele pode ser um best-seller. Basta que você queira e basta que você faça. Que você escreva a história mais linda que seja feita aqui por você. Então esse é o meu maior desejo e quero que, se você gostou, tenho que fazer o meu jabazinho aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa série de vídeos, deixa o seu joinha, faz um comentário, compartilha com quem você acha que é importante esse vídeo. E se, obviamente, faz sentido para você e você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todas as
coisas que normalmente os influenciadores pedem que eu não sei pedir muito bem. Mas assim, se você curtiu, deixa o like, faz um comentário, isso vai me ajudar bastante, porque é para eu entender que esse conteúdo está fazendo sentido para você, porque para mim faz muito. E se estiver fazendo sentido para que seja uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz e muito contente, tá bom? Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.